Estamos na nossa quarta aula sobre gratidão, tá quase terminando. Então eu espero muito que vocês estejam também fazendo aí na casa de vocês os devocionais da semana, que isso ajuda muito a esse entendimento sobre a palavra de Deus entrar realmente no nosso coração. Então, no próximo Big House eu quero saber quem que tá fazendo aí os devocionais certinhos, combinado? E na aula de hoje, a gente vai ver uma história que Jesus ele contou para as pessoas lá na época que ele estava aqui na Terra. Ele contava muitas histórias que se chamavam parábolas. Essas parábolas não eram histórias que tinham acontecido de verdade, mas ele usava essas parábolas para trazer algum ensinamento para as pessoas e para nós hoje sobre alguma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, para a gente conseguir entender melhor o ensinamento que ele queria trazer. Então agora presta atenção, essa história tá lá na Bíblia, no livro de Mateus. Então a história que vocês vão ver agora, presta atenção, vai ser aí através de um desenho que vocês vão assistir, é sobre uma parábola, uma história que Jesus contou e tá lá na Bíblia, no livro de Mateus. Então presta atenção. O verso para decorar está no livro de Atos, capítulo 10, verso 34, e diz: Deus trata a todos de modo igual. A mensagem é: Deus quer que tratemos os outros como Ele nos trata. Joãozinho estava ocupado juntando as folhas do jardim de sua casa. Depois de 1 hora de trabalho, seu amigo Samuel passou por ali e se ofereceu para ajudá-lo. Joãozinho pegou outro rastelo e os 2 garotos começaram a trabalhar juntos. 2 horas mais tarde, eles terminaram todo o serviço. O pai de Joãozinho ficou muito satisfeito e deu aos 2 meninos a mesma quantia em dinheiro como pagamento. Joãozinho e Samuel tinham recebido a mesma quantia, mesmo Joãozinho tendo trabalhado 1 hora a mais. Joãozinho pensou que isso não era justo, mas logo se lembrou de uma história que Jesus contou sobre justiça. O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. No tempo de Jesus, os homens se reuniam no mercado às 6 horas da manhã. Eles ficavam ali esperando que alguém viesse para contratá-los para algum trabalho. Certa manhã, o dono de uma vinha veio procurar trabalhadores. Às 6 horas, ele contratou alguns homens e fez um acordo para pagá-los o salário por 12 horas de trabalho. Às 9 horas, ele voltou ao mercado e viu ali alguns homens que ainda estavam esperando por trabalho. Venham trabalhar na minha vinha, e eu lhes pagarei o salário justo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, ele contratou mais homens. Às 5 da tarde, apenas 1 hora antes de terminar o horário de trabalho, ele contratou mais gente. Às 6 horas da tarde, o dono das terras ordenou ao seu administrador que pagasse os trabalhadores. Ele deveria começar pelos que tinham sido contratados por último e terminar pelos que haviam sido contratados primeiro. E ele fez exatamente isso. Pagou primeiro os que tinham trabalhado 1 hora e lhes deu o salário de um dia inteiro. Depois, os que tinham trabalhado 3 horas também receberam o salário de um dia inteiro. Os que tinham sido contratados primeiro começaram a sorrir. Tinham certeza de que receberiam mais. Afinal, tinham trabalhado muito mais tempo que os outros. Seria justo, não? Mas, quando receberam seu pagamento, os sorrisos se transformaram em cara feia. Eles tinham recebido a mesma quantia que todos os outros. Espere aí! Esses homens trabalharam apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós. Fizemos quase todo o trabalho e ainda por cima na hora mais quente do dia. Não estou sendo injusto com vocês. Vocês concordaram em trabalhar pelo salário de 12 horas, e foi isto que eu paguei a vocês. Posso fazer o que quiser com o meu dinheiro. Não sintam inveja só porque eu sou generoso. Essa história não parece injusta? Mas era exatamente o que Jesus queria explicar. Deus não nos trata como merecemos. Ele nos trata muito, muito melhor do que merecemos. Sua graça salva todos nós. Os que o aceitaram no último minuto e os que o aceitaram há muito tempo atrás. Deus não tem obrigação de salvar a nenhum de nós. Ele o faz porque nos ama. Você trata os outros membros da família de Deus da mesma forma como Deus trata você? Quando alguém é maldoso, você o trata com amor e bondade? Tente tratar os outros como Deus nos trata.
Dessa forma, você demonstrará que Deus é muito, muito melhor do que apenas justo. Então, pessoal, através dessa história, o que a gente aprende? A gente aprende que Deus, ele é dono de tudo, certo? Ele é dono de todas as coisas. E ele nos dá as coisas conforme a vontade dele, conforme o propósito dele. E aí, muitas vezes, acontece do quê? Da gente ficar olhando mais o que o outro tem do que aquilo que a gente tem. Ou ficar olhando mais aquilo que a gente não tem do que aquilo que a gente tem. E aí, muitas vezes, a gente deixa de ter um coração grato, de agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos deu. E a gente fica só focando, só pensando nas coisas que a gente não tem. Porque, ai, meu amigo ganhou isso, eu também quero, eu não tenho. Isso me deixa triste, isso me deixa bravo. E aí, a gente fica só pensando no que a gente não tem. Mas na aula de hoje, a gente precisa aprender que muitas vezes no nosso dia a dia, a gente precisa mudar a nossa atitude. Essa é a ideia dessa semana. Vamos mudar a nossa atitude. A hora que vier talvez aquele pensamento de olhar a falta, de olhar o que a gente não tem, opa, vou mudar a minha atitude. Eu vou começar a olhar aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu. Aquilo que talvez até os outros não tenham, mas eu tenho. Deus me deu. Vamos focar os nossos olhos naquilo que Deus nos proporcionou, nas pequenas coisas do dia a dia que acontecem. A gente pode ver sim o cuidado de Deus. E aí você pode às vezes até querer outras coisas, mas que isso não tire a gratidão do seu coração. Não deixe você bravo, não deixe você triste. E ao invés disso, muda a atitude. Começa a olhar o que você tem. E isso vai te trazer alegria, vai te trazer gratidão, vai trazer paz para o seu coração. E agora eu quero convidar você para a gente pedir ajuda para Deus nos ajudar nisso, porque muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a gente acaba assim olhando o que a gente não tem, aquilo que a gente quer, que o outro ganhou e a gente não, aquilo que a gente queria e não conseguiu. E esquece de olhar pelas coisas que Deus já nos deu. Então vamos orar agora, pedir ajuda de Deus para que a gente tenha essa cabecinha de mudar a nossa atitude nesses momentos, tá bom? Então feche os seus olhinhos aí e vamos orar. Deus, muito obrigada, porque o Senhor é um Pai tão generoso. O Senhor é o dono de tudo e o Senhor não guarda tudo para si. O Senhor compartilha as suas coisas conosco. Muito obrigada, Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que temos, pela saúde, pela nossa família, pela nossa casa, escola, professores, todas as coisas que acontecem no nosso dia. Muito obrigada pelos presentes preciosos que o Senhor nos dá. Deus, que nos momentos que a gente talvez se sinta triste, frustrado por alguma situação que a gente queria que acontecesse, alguma coisa que a gente queria conquistar e a gente ainda não tem, que nesse momento o Senhor nos ajude a mudar a nossa atitude, a focar naquilo que o Senhor nos dá e que a gente possa ter um coração grato, Senhor, em todos os momentos, que a gente possa ver a tua fidelidade, o seu amor pelas nossas vidas em cada momento do nosso dia, nos pequenos detalhes da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, na aula de hoje e durante essa semana nos devocionais, eu quero que vocês sejam bem intencionais nisso. A hora que talvez vier um sentimento ali de tristeza, de frustração, muda a atitude. Muda a atitude. Foca no que você tem. Foca no que Deus já te deu e principalmente, sempre lembre que Deus, ele nos deu o que ele tinha de mais precioso, que era Jesus. Deus, ele enviou Jesus, era o que ele tinha de melhor, para morrer na cruz, por mim e por você. E isso já é um enorme motivo para a gente ter um coração grato. Então, em todo momento que talvez bater uma tristeza, uma frustração, alguma angústia ali por algo, lembre, eu vou ser grato, porque eu tenho Jesus. Deus já me deu Jesus e isso basta, tá bom? Que vocês tenham um coração grato durante essa semana, em nome de Jesus. Amém.